Agora, vamos lá para mais uma palestra, que agora é uma palestra muitíssimo especial, muito especial mesmo. Vamos ter uma palestra com Nogueira Neto, da MRTech. MRTech, que é uma das empresas parceiras, patrocinadoras desse importante evento. É uma empresa especializada no segmento de equipamentos de imagem. Então, com muita satisfação, muita obrigada mesmo por estar presente conosco nesse evento tão importante para a educação da engenharia clínica, de tecnologias em saúde. E Nogueira Neto vai falar sobre monitoramento remoto de ressonância magnética para auxiliar na gestão preditiva. Tema, assim, super importante. Eu não tenho dúvidas que vocês vão aprender muito. Aproveitem cada momento mesmo dessa palestra, que vocês vão realmente ter muitos aprendizados. Qualquer dúvida que vocês tiverem, deixem também, né, comentários, dúvidas. Fiquem à vontade, que teremos também depois um momento para a gente tirar essas dúvidas que vocês possam ter. E Nogueira Neto, ele é instrutor técnico e especialista em equipamentos de ressonância magnética e outras modalidades, sócio fundador da MRTech. Nogueira Neto, muitíssimo obrigada por estar aqui conosco, pela generosidade de compartilhar conhecimento. Não tenho dúvidas que será uma palestra incrível, de muito aprendizado. Já estou com meu caderninho aqui para fazer várias anotações. E o espaço é todo seu. Muito obrigada e fique à vontade. Boa noite, Mariana, tudo bom? Mariana, primeiro, obrigado aí por você estar promovendo, né, saúde para todos nós, né, porque, na verdade, esse evento acaba promovendo realmente saúde, e obrigado pela oportunidade de dividir isso com a gente, né? Você não se contentou em só promover, mas você resolveu dividir a oportunidade da gente também participar um pouquinho, tá certo? Então, obrigado e parabéns pelo evento, que está sendo realmente um sucesso. Eu estou um pouco corrido aqui para acompanhar, mas um pouco que eu acompanhei, né, realmente você vê que é de altíssima qualidade, realmente vale muito a pena. Parabéns. Ai, muito obrigada. Quem não sabe, gente, Nogueira está lá em Chicago, estamos bem internacionais aqui, o evento. Nogueira está na RSNA, então se quiser também comentar um pouco, mas, enfim, o espaço é seu, fique à vontade. Tá bom. Eu estou aqui na RSNA, deixa eu até passar aqui, ó. Deixa eu só ver se eu me familiarizo aqui, tá? Pronto, acho que vocês estão vendo, né? Tá compartilhado minha tela, Mariana? Só confirma. Sim, tudo certo, tudo okay. certo. Eu estou essa semana na RSNA, né, que é a escola norte-americana de radiologia, né, a maior escola de radiologia do mundo, e todo ano eles fazem esse evento em novembro, no final de novembro, onde realmente é como se centralizasse as novidades em torno da radiologia, em torno do diagnóstico por imagem. As grandes empresas, né, a grande indústria deixa para lançar os equipamentos novos nesse evento, né? Então é tido como se fosse a feira não só norte-americana, mas acaba virando a feira mundial, né, para a radiologia. E essa semana está aqui, depois a gente até pode conversar um pouco sobre a RSNA, né? Mas hoje a gente vai falar um pouco sobre monitoramento remoto de ressonância magnética, né? Ressonância magnética, a gente sabe que é um dos maiores investimentos, né, de uma clínica ou de um hospital, então é algo que realmente requer um cuidado especial, porque manter esse equipamento é algo de alto custo, algo de muita responsabilidade, e manter esse equipamento é algo que pode trazer retorno financeiro, né, em você otimizando otimizando seus custos, você consegue realmente fazer um uso adequado e evitar que você venha a ter aí qualquer gasto desnecessário, que eles podem ser até bem altos mesmo, certo? Vou passar aqui. Primeiro vamos entender por que a gente tem que monitorar, o que nós temos que monitorar, por que nós temos que monitorar e como que nós monitoramos, certo? Nós vamos aqui para as três perguntas importantes, né? O porquê, o que e o como. A ressonância magnética de supercondutor, ele é feito de ele é feito de uma bobina supercondutora. Essa bobina supercondutora tem uma carga altíssima, né, em torno aí entre 400 a 700 amperes aplicado nela, e essa carga fica circulando nessa bobina, onde gera um campo magnético. Só que essa bobina, como a gente falou aqui, ela é supercondutora. Nós sabemos que em condições normais não temos materiais supercondutores,
Para ter essa bobina supercondutora, eu tenho que colocar ela dentro de algumas situações especiais, algumas condições especiais, que o que é no nosso caso? É uma baixíssima temperatura, muito próximo ao zero absoluto. Então, a gente tem aí na ressonância, nessa carcaça da ressonância, esse desenho da ressonância que nós temos, na verdade, um grande tanque criogênico. O que é criogênico, para quem não está familiar com a palavra? Criogenia é o estudo, né, ou o uso de temperaturas abaixo de menos 180 graus Celsius. Então, quando nós temos essa temperatura abaixo, a gente chama tudo isso de criogenia, né? No nosso caso, aí, a gente vai trabalhar muito perto do zero absoluto. A gente vai trabalhar com mais ou menos não, com menos 271 graus Celsius, aproximadamente aí de 2 a 4 kelvins, dentro desse tanque de hélio. Então, é somente nessa temperatura que essa bobina supercondutora que vocês estão vendo na direita da tela, que ela vira supercondutora, porque o princípio do magnetismo na ressonância magnética é o que eu aplico uma vez somente essa carga, eu venho com uma fonte especial para fazer essa carga, aplico uma vez e essa carga fica circulando nessa bobina, retiro a fonte e ela continua, a mesma carga, sem realimentação, ela continua circulando na bobina por não haver consumo, por não haver dissipação de calor. Isso devido a duas propriedades. A propriedade do material, né, da uma liga metálica de nióbio com titânio, e também a propriedade da baixíssima temperatura que permite isso, que permite essa não dissipação de calor. Então, eu tenho ali realmente um sistema elétrico perfeito, né? Não existe nenhum consumo de energia elétrica somente no momento da carga, que é somente no momento da instalação da máquina ou em um momento de alguma manutenção que precise baixar o campo magnético e depois subir o campo magnético novamente. Eu mantendo esse tanque, então, o que é importante eu saber disso? Nós estamos falando aqui, pessoal, de uma temperatura muito baixa, né, de temperaturas menos 271 graus Celsius. Então, a gente sabe que para eu conseguir essa condição, eu tenho que cumprir uma série de pré-requisitos, eu tenho que ter vários fatores me ajudando, além do próprio equipamento, mas, de toda forma, ainda é algo que precise ser forçado a ser mantida essa temperatura, a ser mantido essa condição especial sempre, porque uma vez que eu perder essa temperatura, uma vez que essa temperatura se elevar um pouco, né, eu já posso ter o consumo dessa carga elétrica que está na bobina supercondutora, ela deixa de ser supercondutora, e aí eu vou perder uma parte dos sistemas, digamos assim. A gente vai explicar um pouco mais nos slides seguintes. Mas o que eu preciso monitorar, então? O que é muito importante que eu monitore para eu conseguir ter para eu conseguir ter um sistema perfeito, um sistema funcionando bem? É muito importante que eu monitore a pressão interna desse tanque de hélio, certo? Ela não pode ser alta demais, porque alta demais a minha válvula de alívio vai abrir e aí eu vou perder hélio. Ela também não pode ser baixa demais a minha pressão interna, porque aí se ela ficar baixa demais, eu posso também acabar puxando ar, né, puxando o ar para dentro do tanque, e que esse ar, quando entrar numa temperatura baixa, vai virar gelo e aí também vai prejudicar o meu tanque de hélio. Eu tenho que monitorar as temperaturas internas, né? Nós vamos ver aqui que nós temos três temperaturas importantes para eu poder monitorar, e eu tenho que monitorar também o meu nível de hélio, quanto de hélio que eu tenho dentro do meu tanque, dentro da minha ressonância magnética. Lembrando que o hélio, ele é o principal refrigerante do sistema de criogenia. Na verdade, o hélio, ele é o principal mantenedor dessa temperatura interna baixíssima. Criticidade, né? Por que a gente precisa ter essa preocupação? Por que eu preciso monitorar? Por que isso é tão crítico? Por que isso é tão preocupante, né? O primeiro ponto aí que a gente tem, que é muito importante, né? Um ponto até relacionado à segurança, tá? Nós temos a expansão do hélio, quando eu passo ele do líquido para o gasoso, ou seja, quando eu estou com o meu hélio líquido, eu estou a menos 271 graus Celsius. Quando eu chego em menos 267 graus Celsius, você vê aí que é um range pequeno, né, um range de 3 graus Celsius somente, ele passa de 1 para 750, ou seja, 1 litro de hélio líquido
se transforma em 750 litros de hélio gasoso. Então, a gente tem aí uma questão de segurança muito importante, né, e que merece uma atenção, porque dentro de uma ressonância magnética convencional, nós temos mais de 1.000 litros de hélio. E então, quando a gente pensa nessa expansão, né, que 1.000 litros de hélio líquido podem se transformar em 700 mil litros de hélio gasoso, se você pensar e fizer um cálculo rápido, você vai ver que nem dentro da sala da ressonância toda, nós não temos essa cubagem para poder comportar esse hélio. E isso seria muito perigoso, né, tanto por questões técnicas mesmo, de questão até de uma própria explosão, né, uma explosão do equipamento, pela expansão, certo? Como também pelo paciente ou pelos operadores, por quem estiver por perto, porque o hélio ele é um gás não tóxico, né? Ele não tem problema nenhum você respirar ele, só que nós precisamos, na verdade, nós precisamos respirar oxigênio e não hélio. Então, ele é um gás que ele acaba prejudicando, né? Ele acaba prejudicando os pulmões, prejudicando nossa respiração, e se nós ficarmos muito tempo respirando somente hélio, obviamente nosso corpo não vai conseguir ter energia para manter as células vivas. Então, isso aqui é um ponto muito importante. Outro ponto crítico também é o alto custo de reposição do líquido, né, do hélio líquido. O hélio, para vocês terem uma ideia, o preço dele tem oscilado muito ultimamente, mas vai estar aí numa média de $100 por litro, aproximadamente. Então, quando você pensa em 1.000 litros, você pensa aí num valor, né, num custo bem alto. Um outro ponto crítico também é a própria indisponibilidade do equipamento, né? Se por um acaso eu perder essa supercondutividade da minha bobina, eu vou ter que aguardar, vou ter que chamar a manutenção, fazer uma recuperação do magneto, vou ter que trazer essa fonte que eu falei, uma fonte especial, para poder colocar essa carga elétrica novamente na própria bobina supercondutora, vou ter que repor o hélio que foi perdido, se eu tiver um caso de ter perdido o hélio. Então, assim, tudo isso aí a gente está falando em algo que, se por um acaso acontecer de uma forma muito rápida e você der muita sorte, a gente está falando em, no mínimo, uma semana de equipamento parado. Então, só isso também, já por si só, já é um ponto crítico também. E risco de dano permanente, né? No próximo slide, eu acho que eu já falo sobre quench, né? O quench é exatamente quando eu tenho essa perda abrupta do hélio líquido, né? Quando por algum motivo eu perco a estabilidade interna desse tanque, né? Esse tanque ele é mantido com temperatura perfeita, com a pressão perfeita, mas por algum motivo algo aconteceu, ou gelo, ou então uma mudança muito brusca de temperatura, e aí ele causou não só uma evaporação simples do hélio, mas como se fosse o que a gente compara quando a gente fala de água, por exemplo, a diferença de evaporação para ebulição, né? É aquela evaporação descontrolada. Então, é como se eu não fosse perder 1 ou 2 litros de hélio líquido, eu perco de 300 a 1.000 litros de hélio líquido em um quench. E esse quench ele pode se dar por 2 motivos. Ele pode se dar pelo que a gente chama de erdu, né? Que erdu é um sistema, é o botão de quench, né? Conhecido como botão de quench, é um sistema que toda ressonância, obrigatoriamente, no mundo, ela tem que ter esse botão de quench, que é um botão para exatamente salvar vidas, quando a gente tem algum risco de vida pela questão do campo magnético. Um exemplo, né? Um paciente ou um operador está na sala e alguém erradamente entrou com um cilindro de oxigênio que seja magnético, e aquele cilindro de oxigênio atinge a pessoa e está comprimindo a pessoa. Então, você usa esse botão para salvar uma vida, né? Aí, realmente, você força esse quench, né? Você coloca em risco o equipamento e toda a operação, mas é por uma vida que, com certeza, vale a pena. Ou o quench persistente, né? Persistent quench, que é realmente o quench espontâneo, né? O quench por alguma instabilidade que aconteceu ou algum defeito no próprio equipamento e que forçou esse quench, e aí você realmente acaba perdendo, aí, como eu falei, entre 300 litros a 1.000 litros de hélio. Então, esses são os 2 tipos de quench. O que acontece depois do quench? Ora, se eu tiver a evaporação do hélio, né, se o hélio deixou de ser líquido para ser gasoso, então eu tive um aumento na minha temperatura,
né? Eu tive já um aumento na minha temperatura naturalmente. Então, se essa minha temperatura aumentou, a minha bobina supercondutora, onde tem uma carga elétrica passando por ela, ela gerou calor e acabei perdendo essa carga. Então, é o fim do campo magnético. A primeira coisa, aí a mais básica, a mais simples, que poderia acontecer, é o fim do campo magnético. Depois disso, a evaporação de óleo líquido, né, como eu já falei, e existe uma possibilidade não pequena, tá? Diria que uma possibilidade aí de pelo menos 40% de dano ao magneto, e esse dano pode ser permanente. Quando eu falo dano permanente, realmente eu estou falando que pode acontecer durante o quench. Vocês imaginem uma revolução dentro daquela ressonância, no tamanho que vocês já devem conhecer, né, ou que devem ter visto em alguma fotografia. Eu tenho ali 1.000 litros de hélio, e esses 1.000 litros, digamos que 300 se transformaram em gás, então eu tenho 300 vezes 750. É uma revolução interna, é um estresse mecânico interno muito grande, é um estresse mecânico realmente muito grande, que pode trazer danos àquela bobina supercondutora que eu mostrei lá na primeira foto, lá no primeiro ou segundo slide, né? Essa bobina supercondutora, para ela exatamente não ter pontos de calor, ela normalmente não é parafusada, ela não é fixada, ela normalmente fica assentada mesmo pelo próprio peso dela, e no máximo tem uma cola que é passada por baixo dela para ela se fixar ao túnel. Então, se essa bobina ela sai do local de uma maneira muito abrupta, ou vai para um local que não é conveniente para o funcionamento da máquina, eu posso realmente ter um dano permanente ao meu magneto. Né, Neto? O que acontece com o dano permanente do magneto? Realmente eu acabo perdendo a minha ressonância magnética, eu acabo perdendo aí o meu magneto como um todo. Tá? Existe uma chance disso, não é que sempre aconteça, mas existe uma chance que a gente tem que considerar sempre desse dano. Então, por isso que são todos esses pontos são importantes a gente ter em mente. Por que eu preciso ter esse cuidado especial com a ressonância magnética? E algo também assim, que ele é muito crítico, mas ele não é muito, ele não é muito eminente que aconteça. É crítico, eu tenho que dar a atenção necessária, a atenção devida para esse sistema de criogenia. Eu não posso também só deixar ele lá parado lá e esperar que algo aconteça. Mas é crítico também, não quer dizer que é algo que eu tenho que perder minha noite por conta disso. Existem maneiras de a gente, né, realmente manter toda a infraestrutura do equipamento, manter tudo funcionando, infraestrutura de ar-condicionado, de chiller, de energia elétrica é muito importante também, né, e o monitoramento também é muito importante. O que é importante quando a gente pensa no monitoramento? A gente tem que pensar assim, o que eu quero com esse monitoramento? O que eu tenho que especificar para o meu monitoramento? Como que eu escolho ele? Então, tem alguns pontos aqui que eu elenquei, que acho que a gente não pode perder, né, que a gente não pode pecar por não ter não ter algum deles. Primeiro que o monitoramento tem que ser em tempo real, tá? Isso é muito importante e, assim, até por curiosidade mesmo, o próprio equipamento em si, ele faz esse monitoramento, porém ele faz esse monitoramento uma vez por dia. Ele só vai lhe informar se você tem algum problema ou não, uma vez por dia que ele faz essa leitura. Então, por isso de ter um monitoramento externo mesmo. Certo? Então, em tempo real, para você poder ter tempo hábil, para você conseguir reagir quando você tiver algum evento adverso. Comunicação imediata, né? Alarmes e sob demanda. O que eu falo? Comunicação imediata, alarme sob demanda. A gente vai mostrar um pouco mais na frente, mas a gente está falando o quê? De quando eu tiver algum alarme, quando eu tiver algum evento, que ele me alarme, né? Que ele me avise de uma maneira rápida, fácil, de uma maneira que eu realmente vá conseguir conseguir fazer algo, né? Ou sob demanda. É quando eu quero saber como o meu equipamento está, né, eu demando para o sistema, né, como que está o meu magneto agora? Ele tem algum evento ou não? Será que está faltando energia? Será que a internet está offline e eu não estou sabendo de nada? Então, tudo isso é muito importante, eu também ter essa comunicação sob demanda, que é quando eu estou monitorando ele. Ele tem que ser confiável, então ele tem que ser desenhado
de uma forma que realmente eu possa confiar nesses dados dele. Então, é muito importante eu ter dados assim, quantas leituras são feitas por dia, quantas leituras são feitas, na verdade, eu nem falo por dia, eu falo por minuto, quantas leituras, como que esses dados são tratados, eu vou ter, qual o tempo de delay, né? Eu vou ter tempo de demora aí quando eu tiver um evento, quando eu tiver, por exemplo, uma parada de energia elétrica, eu vou ficar sem saber o que está acontecendo no meu equipamento até voltar a energia elétrica ou não, certo? Então, tudo isso é o que pode dar confiabilidade para um sistema de monitoramento. O tratamento dos dados dele para uso preditivo, isso é importantíssimo, isso realmente é um diferencial muito bom. Vou mostrar um pouco mais na frente com mais detalhes, eu vou até comentar alguns casos que a gente já viu de sucesso, que já ajudaram alguns clientes e que já salvaram alguns magnetos. Um sistema de autorização seguro. A gente está falando aí de dados sensíveis do equipamento de vocês, dos equipamentos que vocês estão gerindo. Então, é importante que somente as pessoas corretas tenham acesso a esses dados. Então, esse sistema de autorização seguro é o quê? Né? Quem vai ter acesso aos meus dados? O ideal é que quem tem acesso aos dados via portal tenha um controle por usuário, por senha, que sejam usuários individuais, que não sejam usuários compartilhados, que sejam senhas seguras, que sejam senhas, né, com nível de criptografia mais alto, os celulares que vão receber as mensagens ou que vão poder demandar as informações, como eu falei anteriormente, que sejam celulares cadastrados, que não seja algo que qualquer celular que eu utilizar e que eu mandar uma mensagem para o meu sistema ou que eu tentar acessar meu sistema vai funcionar, né? O ideal é que seja realmente, somente os celulares A, B, C e D vão ter acesso a fazer questionamentos sobre os sistemas, vão poder verificar os sistemas via WhatsApp, ou via Telegram, via qualquer sistema que seja, né? E importantíssimo, né, principalmente para a gente da área técnica, para a gente poder descobrir o que aconteceu. Às vezes acontece um evento e quando acontecem esses eventos no magneto, a gente fica muito no escuro, a gente fica muito realmente sem entender o que aconteceu, porque realmente o magneto, ele é uma caixa preta, literalmente ele é uma caixa preta. Ele é selado, né, ele é fechado em fábrica, e ele vai ter poucas, ele não é totalmente selado, né, porque ele vai ter poucas janelas de serviço para a gente. Então, qualquer informação que a gente tenha a mais, né, se ao invés de eu ter uma leitura por dia, eu posso ter leituras o dia inteiro, posso ter leituras 24 horas, então isso tudo facilita, assim, com certeza a gente consegue dar uma resposta para explicar o que aconteceu com qualquer equipamento que seja. Então, esse histórico acessível, né, sempre perguntas que devem ser feitas: quanto tempo o meu histórico vai ficar armazenado? Né, como que eu posso acessar meu histórico? É algo que eu tenho que solicitar ou é algo que está na palma da minha mão, que eu consigo acessar num portal ou num aplicativo? Então, todas essas informações, tudo isso são perguntas que eu tenho que fazer quando eu for escolher um sistema de monitoramento. Tenho que falar aqui, né, essa parte da fala agora, a gente vai ter um pouco de conflito de interesse, né, porque realmente eu sou um dos desenvolvedores do sistema que já existe no mercado, que é o MR Monitor, né, ele é dedicado para uma marca de equipamento só, ele, obviamente, atende a todos esses requisitos que nós falamos anteriormente, mas isso não é uma palestra comercial, realmente é uma palestra, é uma fala aqui técnica, então vou tentar me ater, né, a realmente somente a parte técnica, e, obviamente, quando eu for utilizar algum exemplo, eu vou ter que utilizar da minha experiência e vou ter que utilizar algo que eu já tenha vivido, já tenha passado utilizando esse sistema. Leitura de parâmetros. Depois de tudo que a gente falou, né, a gente já falou aí o que nós temos que monitorar, nós já falamos aí também como que nós temos que monitorar e por que temos que monitorar, né? Leituras de parâmetros. Então, aqui eu tenho uma tela de exemplo, né, de um dashboard, de como que funciona essa leitura de parâmetros, né, o que é importante eu ler os parâmetros do meu equipamento, né? Eu tenho aí nível de hélio,
né? E muito importante, porque o equipamento, inclusive, você tem que... Primeiro ponto importante, você tem que estar sabendo se o seu equipamento está perdendo hélio ou não, então é um monitoramento importantíssimo. E também você tem que saber se você está perto do nível mínimo de hélio para o seu equipamento ou não. Então, sempre tem que ser acompanhado esse nível de hélio, né? Pressão do magneto, né? Como eu falei, a pressão interna, ela é algo bem crítico, né? Ela não pode ser alta, nem pode ser baixa, né? Não pode ser alta por conta exatamente que a minha válvula de alívio vai começar a liberar hélio, então eu vou começar a perder o hélio líquido, né? Que é aquele líquido precioso, né? Bem mais caro do que o ouro, tá, pessoal? E ela não pode ser baixa demais, porque eu posso começar a trazer ar para dentro do meu magneto e gerar gelo. Então, isso aí já está claro, né? No caso desse equipamento, inclusive, para vocês terem ideia, o meu range é de 15.3, né? Então, vai de 15.29 a 15.34, 35. E as temperaturas, né? Lembra que eu falei lá no começo da minha fala sobre monitorar as temperaturas. Aí, primeiro eu tenho essa que eu tenho duas temperaturas, eu tenho o que a gente chama de temperaturas de barreira. O magneto ele tem dupla vedação a vácuo, né? Então eu vou ter aí a temperatura do link e do bore, como se fosse a temperatura mais interna do magneto e a temperatura do outro lado da barreira a vácuo também do magneto, né? Essas temperaturas elas são chamadas de essas barreiras são chamadas de barreira de 50 Kelvin. Então, essas temperaturas normalmente ficam abaixo de 50 Kelvin. É lógico que tem alguns casos que pode passar um pouco de 50 kelvins, desde que não altere a pressão do meu magneto. Cada caso é um caso, realmente assim, estudo de magneto não é algo que tenha uma continha exata, não é algo que tenha uma planilhazinha que você preenche e você tem um resultado, não, realmente é um estudo que é feito de forma singular, né, de acordo com a resposta de cada equipamento, é algo que realmente é bem complexo mesmo. Então, por isso que é importante esses dados todos, para a gente conseguir dar um diagnóstico correto no magneto, e a gente está falando aí exatamente da principal parte da ressonância magnética, da parte que pode inviabilizar o uso de um equipamento para sempre. Próxima temperatura, a temperatura do cold head, né? Então, o cold head é quem ajuda a manter o hélio líquido na temperatura baixa, quem ajuda a manter o hélio líquido. Então, essa temperatura é a temperatura que ele trabalha, né? Então, sempre a gente tem que estar monitorando ela, né? Esses outros são pontos, assim, digamos assim, são leituras mais acessórias, né? Que a potência média do heater, né, é algo que realmente fica um pouco mais complexo para a gente fazer uma explicação aqui. O status do meu compressor, se o meu cold head está funcionando ou não, isso é óbvio, é o mais importante, né, que nós temos aí. Nós temos que saber se ele está funcionando, se não está funcionando. Tensão da bateria, quem gerencia todos esses parâmetros, ela possui um sistema de baterias para que algumas funcionalidades dela sejam ativas, inclusive quando falta energia. Então, é importante que eu monitore essa bateria para quando eu perceber que essa tensão de bateria estiver abaixo do nível mínimo, eu já faço preditivamente aí a troca da bateria, mesmo ela ainda estando boa, eu já faço a troca dessa bateria para evitar que quando eu precise dela, ela não venha me responder bem, certo? E aí nós temos também, né, sobre o botão AirDo, né, vocês lembram que eu falei sobre o botão de quench, e nós temos também o último, o torrent status, né, se o meu torrent está ok. O torrent é uma parte do magneto que é importante aí realmente mais para serviço, né, para quem faz serviço com a máquina, saber se ele está bom, se está bom ou não. Ok? Leitura de histórico é algo que a gente não pode perder, porque quando eu tenho algum evento, né, muitas vezes acontece um evento e a gente só tem acesso ao equipamento, às vezes, um dia depois, 2 dias depois, e muitas vezes o histórico que fica gravado na máquina são só históricos de status. É bem diferente quando tem um sistema de monitoramento, eu consigo realmente acompanhar, por exemplo, esse exemplo que eu coloquei aí, né, desse gráfico, eu consegui monitorar aí
exatamente a pressão do equipamento e a temperatura do cold head no momento do evento. Vocês veem esses dois pontos de exclamação, quando a curva azul dá um pico, isso aí é o que? A temperatura do cold head subiu de 38, 39 Kelvin para 78 kelvins. Então, provavelmente eu tive algum evento aí, provavelmente um desligamento do meu cold head durante esse momento, durante 3 ou 4 horas, e a minha pressão eu consigo acompanhar também com essa curva verde, eu consegui acompanhar que a minha pressão também teve um pico, porque aí não ficou bem visual, já que o pico da azul acabou cobrindo o pico da verde, mas quando você dá o zoom, você consegue perceber bem, e quando você passa o mouse em cima também, você vê os valores que cada uma das curvas atingiram. Então, é algo assim que ajuda muito, né, para a gente entender, porque muitas vezes o evento ele acontece quando não tem ninguém no equipamento. Um exemplo, né, o evento acontece na madrugada quando não tem ninguém no setor. Aí quando você chega pela manhã, você só vê que minha máquina ontem estava com 78% e hoje ela está com 77%. Aí você até tende a pensar assim, é um vazamento, porque não aconteceu nada, porque quando eu saí daqui, ela estava funcionando, quando eu voltei pela manhã, ela estava funcionando. Aí você realmente fica totalmente no escuro, se você não tem acesso a esses dados. Com algum sistema de monitoramento, você vai conseguir acessar, né, você mesmo consegue acessar ou pode pedir, né, a intervenção de um especialista e verificar o que aconteceu naquela noite. Deixa eu ver aqui o que aconteceu durante essa noite. Eu tive essa parada X, então ela justifica essa perda de hélio que eu tive. Não é um defeito da máquina, foi uma parada. Aí você consegue até identificar também, porque esse sistema, por exemplo, ele monitora a temperatura do chiller. Então você consegue identificar se eu tive uma parada no meu chiller, porque a temperatura da água do chiller aumentou, ou eu tive uma parada elétrica, porque, por exemplo, a gente também monitora se o equipamento de monitoramento ficou desligado ou ligado. Ou eu tive uma parada elétrica porque meu equipamento se desligou também, e aí eu tive a perda de hélio, então foi uma parada elétrica. Então, é muito importante para você saber para onde apontar, né? Porque às vezes realmente o gestor daquele equipamento fica um pouco até confuso mesmo, sem saber se faz assim, se faz uma cobrança em cima de quem faz a manutenção na ressonância magnética, se faz uma cobrança em cima de quem está fazendo a manutenção no chiller, ou se faz uma cobrança em cima da companhia elétrica, ou se realmente for algum problema elétrico. Realmente é muito complexo, e se você não tem dados, não tem o que fazer. Realmente a única coisa que se pode fazer é cobrar de todo mundo para ver se todo mundo busca do seu lado achar alguma anomalia. Né? Então, esses casos, esses pontos aí, né, eles ajudam muito a gente a poder fazer, a poder entender o que está acontecendo em cada equipamento. Né? E falando um pouco do preditivo, né, nessas curvas aí, também nesses gráficos que a gente traça, esse sistema especificamente, ele é baseado também, né, em inteligência artificial, ele tem uma inteligência artificial que ele aprende quais são as temperaturas características de cada aparelho, porque, como eu falei, há uma singularidade de magneto a magneto. O magneto ainda é algo feito de forma artesanal, né, algo realmente feito, é muito crítico, então não tem como eu dizer que todo magneto, a temperatura correta é 50 kelvins, todo magneto, a temperatura de barreira correta é 42 kelvins. Tem magnetos e magnetos, realmente você tem que aprender cada magneto. Então, o que eu consigo, o que esse nosso sistema ele faz de muito interessante, né, e que é muito útil mesmo? Ele consegue analisar a vida desse sistema criogênico. Ele consegue ver assim, esse equipamento aqui agora, ele está com a temperatura de barreira, por exemplo, em 45 kelvins, o que é bom, porque está acima de 50 kelvin, então não tenho nem o que me preocupar. Porém, ele, há 3 anos, ele sempre teve a temperatura de 41 kelvins. E agora, de há um mês atrás, ele subiu essa temperatura de 41 kelvins para 45 kelvins, que está dentro de especificação, que não é um problema ainda. Mas o que a gente consegue ver aí? A gente consegue ver
já uma queda na performance do sistema de criogenia. Então, já consigo emitir alertas para que seja feito um estudo e sejam feitas substituições de peças, para que exatamente eu não tenha essa parada abrupta, essa parada sem programação, ou até um evento adverso como o próprio quench, que a gente comentou aqui, que é o que ninguém quer. Então, muitas vezes, quem está acompanhando o equipamento, ele fica confortável por não ter os dados, ele fica confortável em olhar ali e dizer assim, está 45 Kelvin, está perfeito, não tenho com que me preocupar. Sem saber o histórico, e, na verdade, aquele equipamento vem aumentando a temperatura já há alguns meses, e aí isso já é um indício de que algo está errado. Pode ser uma coisa muito simples, como também pode ser algo muito grave que venha a causar, inclusive, um quench. Então, essa inteligência artificial que foi montada, de ele aprender cada curva de pressão, cada curva de temperatura do equipamento e de ele fazer análise, de quando ele perceber uma diferença nessa curva, ele avisar o usuário. Ele não vai dizer assim, tem um problema, ele vai dizer assim, teve uma mudança nessa curva, na curva X, solicite análise de um especialista. Por exemplo, o hélio, né, perdi 0,3% de hélio. Então, ele vai avisar, você teve uma perda de 0,3% de hélio. Isso pode ser normal ou não. Verifique se aconteceu algum evento adverso. Aí você verifica e diz assim, não, aconteceu algo que justifique essa perda de hélio. Ou você verifica e diz assim, não aconteceu nada que não justifique. E aí você já parte para um estudo. Certo? Eu acho que já está terminando aqui, né? Nosso tempo acho que já está até estourando, né? Mas vou ser bem rápido mesmo. E comunicação, pessoal. Também comunicação é muito importante. Eu falo comunicação do sistema, né, com o usuário. Então, tem 3 características importantes na minha comunicação. Eu preciso que ela seja reativa. Como que é reativa? Quando eu tiver um evento adverso, eu preciso que ela me avise, faltou energia, parou o cold head, parou meu compressor, qualquer coisa que precise de uma reação rápida, né, essa comunicação reativa, ela tem que me comunicar, né? Hoje em dia o WhatsApp é a plataforma aí que eu acho que quase todo mundo utiliza, então acho que fica mais fácil até do que um próprio aplicativo, porque o aplicativo nem todo mundo quer baixar, nem todo mundo quer usar, às vezes você silencia e o WhatsApp realmente fica mais na mão ali, né? Ela tem que ser também responsiva. O que é responsiva? É quando eu, usuário, né, eu responsável pelo equipamento, quero saber agora, nesse instante, como que está o meu magneto, como que está a minha temperatura, como que está a temperatura da sala, por exemplo, né? Porque você pode também incorporar sensores no sistema de monitoramento, né? Que nós, no nosso caso, nós incorporamos sensores de temperatura e umidade das salas. Então, nós aproveitamos e fazemos também um monitoramento da temperatura e umidade, tanto da sala de exames, como também da sala técnica. Então, quero saber agora como é que está a temperatura da minha sala, ou se meu cold head está funcionando, porque quando eu saí ontem, tinha acontecido algum evento, tinha parado. Então, ela tem que ser responsiva também, para quando eu quero uma resposta. E ela tem que ser proativa. A comunicação proativa é essa que eu acabei de falar, né? Essa análise de curvas, e na hora que perceber algo que não seja um alarme, mas que seja algo de diferente para o padrão daquela máquina, né? O sistema proativamente vai avisar, aí, né? Vai me comunicar que, chame um especialista, contate um especialista e verifique por que aconteceu esse aumento de temperatura, ou essa diferença de pressão, ou essa diferença no nível de hélio. Tá certo? Então, acho que essas são as características principais, isso é o que deve ser monitorado no magneto mesmo, né, para a gente conseguir ter sucesso aí, e realmente, assim, é um dos maiores investimentos de uma instituição de saúde, ainda é uma ressonância magnética, então é muito importante que a gente cuide bem, né? Daqui tem meus contatos, né? Se tiverem mais alguma dúvida, não sei se a gente vai ter tempo aí para perguntas com a Mariana, mas esses são os meus contatos, né? Podem falar comigo, né? Estou à disposição, realmente é um prazer
ajudar sempre que a gente consegue ajudar, né? Mariana, passei um pouquinho do tempo ou não? Tudo certo. Primeiramente, Neto, muito obrigada, tá? Realmente um conteúdo excepcional mesmo. Obrigada por compartilhar. Tiveram várias dúvidas aqui, não sei se vamos conseguir responder todas, mas vamos breve, rapidinho aqui, tirar algumas dúvidas. Primeiro que a Grace podia ter um plus com resumo da feira. Nunca te pedi nada, Mari. Vamos ver. Se Neto topar, a gente faz uma live aí, gente. Vou comunicar tudo pelo meu Instagram, tá? A gente tenta. A gente se esforça. A Isabelle, como se chega a essa temperatura de quase 0 Kelvin? Pronto, essa é a temperatura natural do hélio líquido, certo? O hélio líquido, ele é extraído, né, de locais subterrâneos mesmo, né, e ele já é nessa temperatura, ele já existe nessa temperatura, certo? Todo o trabalho feito é para manter ele nessa temperatura, né? Mas assim, por isso que eu falei lá, quando eu mostrei o tanque de hélio, que o hélio ele é o principal refrigerante, né, o principal elemento refrigerante do magneto, né? Ele é como quando eu pego um isopor e coloco o gelo lá, o hélio é meu gelo do magneto. O André, só algumas rápidas assim. André, a bobina fica em contato direto com o hélio? Boa pergunta, André. Fica assim, ela fica submersa no hélio. Jussiele, o Chile parou. Quanto tempo para a ressonância começar a ter perda de hélio? Olha, isso vai variar de modelo para modelo de equipamento, mas dependendo do equipamento, é uma variação até grande, né? De 3 horas a... Acho que eu já ouvi falar alguns equipamentos que levam 15 horas para começar a perder hélio. É porque depende muito da pressão de trabalho do equipamento. E lógico, do modelo de equipamento, né? Se eu estou trabalhando numa Siemens Avanto, por exemplo, aí com certeza é com 3 horas. Mais uma pergunta aqui. Leonardo, problemas do Code Red pode causar quench ou não há esse risco? Olha, normalmente não, tá? Problemas com Code Red vai causar perda de hélio, porque o sistema criogênico ele não é somente o Code Red, ele é o próprio tanque de hélio. Quando eu tenho um Code Red parado, vai acontecer um aumento dessa temperatura, a pressão vai aumentar e o hélio vai se evaporar, digamos assim, educadamente, né? Evaporação somente, eu vou perder o hélio. Para chegar a uma temperatura altíssima, de criar uma instabilidade, é mais difícil mesmo, né? Realmente não, esse risco é menor. Então assim, eu diria, a minha resposta é não. O Vitor perguntou, mas acredito que foi respondido, mas, enfim. Nogueira, como é feito o monitoramento em tempo real da ressonância, equipamentos secundários? Isso, equipamentos secundários, né? É colocado um sistema, né, e conectado nos sensores da máquina, né, ou em sensores da máquina, ou em algum módulo controlador da máquina. E esses dados ficam sendo capturados, não são armazenados no próprio equipamento, eles já vão direto no nosso caso, né, já vão direto para a nuvem, e aí da nuvem são tratados e distribuídos para onde o cliente apontar. O Noé colocou excelentes pontos. Gostaria de comentar que existem fabricantes que fazem monitoramento em tempo real dos dados do magneto. Temperatura, pressão e status do compressor. Isso, tem alguns fabricantes que sim, né? O nosso sistema é para um fabricante específico que não faz. Só mais um aqui. Qual a importância de manter os fingers da porta intactos? Tá. Os fingers, aí já é uma pergunta sobre ressonância, tá? Mas os fingers, eles são para manter a gaiola de Faraday fechada, né, isolada, e a gente evitar interferência por radiofrequência, porque a leitura da imagem da ressonância ela é feita à base de radiofrequência. Então, eu tenho que blindar, eu tenho que garantir que eu não vou ter onda de FM, que eu não vou ter onda de celular, que eu não vou ter onda de rádio nenhum tipo de onda dentro da minha ressonância para que aquilo não gere ruído na minha imagem. Então,
a ressonância fica dentro de uma gaiola de Faraday e os fingers servem para exatamente manter ali aqueles pontos da porta, né, aqueles pontos de a fresta da porta em contato e garantir a blindagem de radiofrequência. Excelente. Só mais uma e a gente encerra. Posso passar a noite toda aqui. Mas a gente não dá certo. Vamos lá. Teve duas perguntas que vão, então. Como que abaixa o campo magnético? E os problemas que pode causar? E eu fui levantar. Abaixar e abaixar. Tá, legal. Olha, a maneira normal, digamos assim, a maneira tecnicamente perfeita de baixar e levantar o campo, certo? É basicamente a mesma coisa. A gente vem com a fonte, chama fonte de ramping, né? O ramping pode ser ramp up, né? Subir o campo, ou ramp down, né? Baixar o campo. E com essa fonte, quando eu vou subir o campo, quando eu estou instalando a máquina, eu coloco essa fonte, coloco lá as pontas de contato, né, do equipamento, e aí essa fonte ela vai transferindo a carga aos poucos para a bobina supercondutora, até que a bobina supercondutora acumule essa carga total e fique com o campo magnético correto. A precisão dessa carga elétrica, para vocês terem uma ideia, é de 2 casas decimais, né? Porque isso pode mudar a frequência da máquina. E aí eu posso conseguir, digamos, não calibrar a minha máquina. E aí, digamos que aconteceu, por exemplo, aconteceu já não, né? Acontece sempre, né? Clientes nossos que entrou com escada dentro da sala da ressonância e a escada ficou presa lá, uma escada comum, né? Uma escada que não era própria para a sala da ressonância, e a escada entrou ali, ainda bem que não machucou ninguém, mas ficou presa dentro do magneto. E você puxa e não consegue retirar a escada porque é uma massa de ferro muito grande. Então, a gente tem que baixar esse campo. Aí eu venho com a mesma fonte que eu subi, né, conecto ela, e aí faço o processo interno, né, o processo inverso do que eu fiz quando eu subi o campo, né. Ela sobe para a mesma carga que está lá, digamos que eu estou com 580 amperes, a fonte sobe para 580 amperes, se conecta na bobina supercondutora e vai consumindo essa carga lentamente, né. A gente lembra muito de circuitos elétricos 1, né, quando você coloca a fonte elétrica no sentido do circuito, ou quando você pega a fonte elétrica e inverte ela, é exatamente isso que acontece, né, ela vai consumindo essa carga lentamente até chegar em zero. Desse jeito, eu praticamente não tenho prejuízo nenhum, prejuízo mínimo aí, em cada evento desse eu devo ter um consumo, de hélio a gente fala muito em percentual, eu vou ter um consumo aí de 3 a 5% para baixar o campo ou para subir o campo, né? Então, desse jeito, o prejuízo é mínimo. Um quench realmente é aquilo que, né, que a gente não quer que nunca aconteça. Excelente. Bom, vários comentários super positivos aqui. Rafael, para mim, muita coisa foi novidade. Excelente palestra. Perfeito, muito bom. Jorge, maravilha, obrigado. Enfim, Neto, muitíssimo obrigada mesmo, tá, por compartilhar tanto. Tem os contatos de Neto, gente, sintam-se à vontade. Se quiserem conhecer mais, se aprofundar. Muito obrigada mesmo por compartilhar tanto conhecimento conosco. Foi excelente palestra, excelente apresentação. E muito obrigada por estar conosco no Obrigado, evento. Mariana. Muito obrigado mesmo pela oportunidade. Tá bom? E parabéns aí pelo evento mais uma vez.